Oi, Zé, tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer falar contigo. É um prazer grande falar contigo, ainda mais hoje, né? Que eu estava comentando, hoje é dia de festa na laje, né? Essa pesquisa IPEC realmente, tudo que o Bolsonaro fez não vingou, né? A É, última cartada, que era o 7 de setembro. esse é o significado político positivo dessa pesquisa. Mas, como diz a rotina política, cautela e caldigaria não faz mal a ninguém, até porque a eleição ela se ganha na urna e nós temos que tomar algumas medidas dessa reta final. A primeira medida é não perder nenhum ponto até a reta final. A segunda é fazer uma grande demonstração de força através de um grande comício ou em São Paulo, no Nordeste, porque isso impacta e se reproduz. Terceiro, é conclamar a militância do PT, a militância da esquerda, a fazer o corpo a corpo na reta final. Porque se a gente não criar uma centralidade de força, a gente não atrai o voto indeciso ou o voto que tende a se abster, para que essa parada seja decidida no primeiro turno. O voto útil ou o voto do indeciso, ele só será atraído se nós demonstrarmos uma força muito grande. Eu acho que o Bolsonaro, com o aparato que fez do 7 de setembro, com aquela caricatura que usou as Forças Armadas, o 7 de setembro, monopólio do patriotismo, agronegócio, tratores, o velho da van, isso e a unidade com que a turma bolsonarista foi para a rua, inclusive gritavam palavras de ordem, ou na urna, ou na marra, ou na arma, isso aconteceu em algumas cidades, era para se esperar um impacto maior. Então, nesse sentido, derrota. Agora, para essa eleição, Mauro, ensina uma coisa: a gente não pode menosprezar o adversário. Por que, que não pode? Primeiro, porque ele tem base social. Ter 30% depois de tudo que aconteceu com o país não é brincadeira. Segundo, ele tem dinheiro. Dinheiro ele tem, porque o agronegócio, os bancos, os monopólios o apoiam. Terceiro, ele tem a estrutura do Estado. Forças Armadas, polícia, tem milícia, tem setores das PMs. Então, eu acho que nós temos que, vamos dizer assim, é possível ganhar a eleição no primeiro turno? É. E eu acho que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Para isso, nós temos que fazer uma tática fio da navalha. Não errar, acertar 100% e não ser arrogante na disputa do eleitorado. Eu acho que está faltando nessa campanha sangue nos olhos dos petistas, energia dos petistas. Eles espalharam armas para espalhar terror. E eles estão colhendo algumas coisas. Eles ameaçam. O pessoal nosso devia estar mais na rua, não está. Eu acho que a gente devia misturar, vincular a campanha de deputado com a campanha do Haddad e a campanha do Lula, tá certo? E eu acho que é uma coisa positiva. Eu fiquei contente com a pesquisa, mas eu não quero cair no já ganhou. O já ganhou é perigoso. Eu me lembro do Fernando Henrique Cardoso, né? Sentou na cadeira Sim. e a eleição indicou o contrário. E Eu acho você que sabe, Genuíno, ontem falei com o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares e do Fora Bolsonaro. Inclusive, virá aqui provavelmente na segunda-feira. Ele falou: Mauro, eu gostaria de ir para fazer um apelo à militância de classe média do PT que a gente não encontra na rua. Só está na rua movimento social petista. A é, militância de classe média, que é fundamental dos sindicatos, professorado, não está na rua, precisa vir para a rua. é verdade. Agora, também, Mauro, eu fui a algumas áreas da periferia e eu notei que uma parcela da população pobre está um pouco amedrontada e eu começo a ouvir fala de que não vou votar em ninguém, porque uma das armas da direita é incentivar o abstencionismo. E nós temos que fazer uma conclamação para comparecer à urna, porque esta eleição não é uma eleição normal, como foi 2006, 2002, como foi 94, 98, até a de 89, não. É uma eleição que ela tem elementos novos. Por quê? Porque veja bem como tudo acontece. As pautas se misturam. Você estava falando aí do ACM Neto.
Quer dizer, a pauta antirracista aparece, a pauta feminista aparece, a pauta quilombola aparece, a pauta LGBT aparece, a pauta da renda com o salário, a questão da fome aparece, a pauta do financiamento da educação, da saúde aparece, tudo aparece. Por isso que é uma eleição muito rica. Ela tem que ser disputada com muita competência política e com muita política. Você sabe que essa eleição, Mauro, ela pode significar uma virada. Desde a eleição de 2014, eu acho que de 2016 a 2006 para cá, houve um movimento da grande burguesia, principalmente com a mídia, a criminalizar a política. A política é coisa feia, a política não presta, e a política deve ser feita pelas mídias, pelas agências, pelo mercado. Isso produziu o inominável. Agora, essa eleição pode significar um novo período em que há o predomínio da política. Aquilo que o velho Ulisses dizia, a política resolve tudo. A política, enquanto disputa de ideia, de projeto, reflete da luta de classe, que não é inimigo contra amigo, é adversário. Você polariza e negocia, você disputa. E essa eleição pode significar uma era em que o predomínio da política, vamos dizer assim, aquilo que se diz a política comanda, seja a guerra, seja as negociações. Isso é o que eu acho que o mundo está vivendo. A crise dos Estados Unidos, a crise na Europa, a crise agora no Reino Unido, a crise da guerra. Ou a política ocupa o papel de destaque, ou então a humanidade vai rapidamente para o abismo. Então, a política tem que comandar soluções de polarização. Agora, há um risco de que essa mídia corporativa prega o fim da polarização. Isso é um erro. A polarização é produto da luta de projetos e de classe. Você não pode transformar a polarização em guerra, como faz o Inominável. Agora, a polarização tem que existir. Eu estava vendo nas entrevistas, esses entrevistadores, eles querem orientar a entrevista para um determinado objetivo. Isso nós não podemos cair nessa lógica, até porque, para a gente ganhar essa eleição, e principalmente para governar, nós vamos ter que quebrar ovos para fazer omelete, né, Mauro? Sim. Não tem jeito. Tem que fazer, tem que quebrar omelete. Eu acho que a questão de algumas privatizações, aí eu discordo do meu candidato, que eu apoio muito, eu acho que algumas privatizações têm que ser revistas, porque como é que você vai governar um país com a Eletrobras do mercado, Petrobras, essas coisas assim. Claro, isso tem que ser visto no momento, ele que vai ver. E como eu acho que nós estamos vivendo uma disputa no interior da campanha, porque a campanha do Lula é uma campanha ampla, está dando certo. Toda campanha ampla, eu digo, quanto mais ampla, mais é importante a canhota ter um papel de destaque. Quando eu digo a canhota à esquerda. Quer dizer, porque eu vivi essa experiência, Mauro. Eu vivi essa experiência da eleição de 2003, a posse, o governo, e quando chega no orçamento secreto, quando chega na questão do teto de gasto, quando chega na questão do orçamento para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, a porca torce o rabo. Nós temos que ter força política. Sim. Força política para pressionar. E eu acho que esse novo momento que o Brasil vive, essa força política não pode ser só institucional, tem que ser também popular. Por isso que eu gosto da palavra de ordem. É Lula na urna e povo na rua. Não pode ser só urna, tem que ser urna e povo na rua. É urna e povo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Desse ponto, você tem falado muito nesse tema, né? A importância da prevalência da política, né? Colocar política. Desde os gregos, a política é a atividade suprema do ser humano. Essa coisa que a extrema-direita faz é mais um crime que ela faz, né? De degradar a política, de criminalizar a política. A política é uma atividade fundamental da espécie humana, né? Porque a política é o que cuida da cidade, cuida do Estado, cuida do país, cuida das pessoas. E aí queria, nessa perspectiva, você que é um grande arauto, né, dessa ideia da política no centro, que você comentasse este evento político ontem, que é a volta da Marina para casa, né? A volta da Marina para a aliança com Lula num encontro que teve, inclusive, intensas cargas de afetividade, né? Claro. Para surpresa de muita gente. Né? Ô, Mauro, eu gostaria de, ao responder essa questão, usar aqui a frase de um grande escritor amigo meu, que ele disse o seguinte: a era grega
foi derrotada pela era da Idade Moderna por uma razão. Não há mais oráculos para ser consultado, nem sacralidades. Tudo depende da soberania popular. E a soberania popular representa o poder plenipotenciário dos cidadãos e cidadãs que delegam ou exercem diretamente. A política é a expressão de projetos e a disputa de poder. A política não pode ser, e eu aprendi isso, não pode ser uma guerra de um contra o outro e de eliminação. As divergências têm que ser tratadas num padrão civilizado. Essa cena da Marina mexe muito comigo, porque você sabe que eu conheci a Marina quando ela estava no Seringais, através do Chico Mendes, antes da fundação do PT. E eu participei muito da filiação dela ao PT e até numa organização clandestina que era o PRC. E uma vez eu disse para a Marina... É importante, a Marina fez parte do PRC, liderado pelo Genuíno. Com o Chico Mendes. Aí eu disse uma vez para a Marina, Marina, quando ela saiu do PT, quando ela rompeu, eu disse, Marina, eu me orgulho muito, eu sonho, o nosso passado é lindo e poético. Agora, o que está acontecendo agora, eu não quero que predomine. E eu acho que a política é isso, é o retorno. Eu acho que é importante a Marina retornar ao leito onde ela nasceu. E eu acho muito importante esse retorno. Claro, o PV já estava, a rede já estava apoiando o Lula, isso é muito forte. Eu acho que a Marina viveu uma experiência também de ser necessário separar a religião do Estado. A Marina viveu uma experiência em que, em algum momento, ela foi estimulada a ser uma alternativa ao PT, não deu certo. Em alguns momentos, a gente não soube tratar as divergências com as mulheres que se projetaram no PT. Isso é uma lição. O PT é a Marina, Luiza Erundina, Marta Suplicy, a própria Luiza Helena, que foi muito sectária ontem numa frase dela. Eu digo essas mulheres porque o papel da mulher na política, o PT tem que incorporar com uma nova cultura. Então, eu fiquei contente com esse abraço do Lula na Marina e da Marina no Lula. E, para mim, é muito importante porque eu tenho uma afetividade no Acre, entendeu? E eu queria, Mauro, fazer uma homenagem aqui ao Davi Capistrano, que você conhece muito bem. Quando a Marina estava com uma dose de mercúrio exagerada no sangue, ela ia morrer. E a Marina vivia no Acre. O Davi Capistrano era secretário da Saúde de Santos. Eu, junto Davi, o Davizinho, como a gente chamava, né? Davi Capistrano Júnior. Aí nós chegamos para o Davi dizendo, Davi, essa copeira vai morrer porque tem mercúrio no sangue. Ela é do Acre. O que pode ser feito? Ele disse, entre a vida e a legalidade, eu prefiro a vida. Eu vou tratar da Marina no sistema de saúde de Santos. E ela foi tratada em Santos com o Davi Capistrano, secretário de Saúde, e depois prefeito de Santos. Eu acho que isso é importante porque, nesse momento, a gente estabelece laços, porque nós não somos inimigos, nós não somos adversários, nós não somos... Não dá para virar as costas. E eu acho que é muito importante esse abraço do Lula. Eu acho que é importante outras companheiras e companheiros a gente fazer esse reencontro, tá entendendo? E eu acho que isso aí não significa que a gente vai apagar. A política não apaga, a política revivifica. A política, como diz o grande Ulisses Guimarães, que eu sempre me lembro dele, ele diz, olha, a política, ela é poesia, a política, ela é encanto. E não é por acaso, Mauro, que o Gramsci, o grande filósofo italiano, vinculava a política com a arte. Ele gostava tanto do Leonardo da Vinci que ele se espelhava em Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, para dizer que a política é uma obra de arte, porque ela é feita com sensibilidade, com consciência, com amor, com disputa, tá certo? Isso é o que a gente vive. Lamentavelmente, a criminalização da política, que começou principalmente com o Mensalão, levou a essa visão maniqueísta, binária. E eu vivi grandes momentos da política, como na campanha das diretas, Constituinte, Ulisses Guimarães. Me relacionei com grandes, inclusive com o ACM Neto. Você sabe que o ACM Neto, eu tinha uma relação pessoal com ele, que ele dizia, olha, eu respeito você porque você era muito amigo do meu tio, que era o Luiz Eduardo Magalhães. Aí ele disse, você nunca vai ouvir de mim uma crítica à tua honestidade, que eu te conheço, aqui na Câmara. E meu tio te conhece muito e você nunca pediu nada a ele.
E você sabe que você tinha intimidade com ele de ir na casa do presidente a qualquer hora. Eu acho que essas relações existem na política. E, lamentavelmente, a eleição de 2018 produziu uma guerra com fundamentalismo, com arma, com preconceito, em relação ao racismo, em relação ao feminismo, em relação às populações originárias. A gente tem que tirar o país dessa prisão que foi a eleição de 2018. Um amigo meu disse que 2022 é uma espécie de 2018 congelado. 2018 ficou congelado e 2022 vai descongelar 2018. O Eduardo Costa Pinto diz isso. E eu acho que ele tem razão. Esse momento, Mauro, é um momento cultural, político, econômico, social muito, muito efervescente, porque a gente está vivendo muita coisa. Por isso que é a disputa entre a barbárie e a civilização. A continuidade desse governo é a barbárie. E nós vamos iniciar um processo civilizatório. Vai ser fácil? Não. Vai ser um passeio? Não. Vai ser uma espécie de reino de céu azul? Não. Vai ter disputa, vai ter problema, vai ter cobrança, vai ter reivindicação. É só ver o que está acontecendo no Chile, depois da grande vitória que foi o plebiscito para a Assembleia Nacional Constituinte. Agora, se a política não comanda isso, não são as armas, e nem é a toga, e nem é a mídia. Isso aí não comanda da política, como diz o velho Ulisses. Não tem rampa para o povo subir e descer. Política é quando tem rampa, o povo sobe e desce. Um dia ganha e outro dia perde. Acho que você traz uma questão importante, Genuíno, que é também a expectativa em relação a, se vencer a eleição, ao governo Lula. Imagino que, mais do que ninguém, ele tem consciência disso, que é assim, há uma demanda represada, há uma urgência popular muito, muito grande. De certa maneira, acho que o Chile explicita isso, né? Como em 6 meses você teve uma mudança na correlação de forças por conta de uma frustração. Não vai dar para pedir paciência para o povo esperar. Né? O povo está esperando desde 2016. Né? Não vai dar para pedir, não, espera aí que nós vamos fazer reformas, vamos trazer o Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda, vamos fazer ajuste fiscal e depois a gente vê o que faz. Não vai dar para esperar, né? Não vai dar para esperar, Mauro, e as medidas que afetam a vida do povo trabalhador e da população pobre têm que ser de imediato. Aí nós vamos ter que chamar e conversar de alto nível com a classe dominante e dizer, olha, vocês têm que ser. Nós temos que, por exemplo, a fome, o desemprego, o salário mínimo, tem que ser de imediato, porque você não pode represar uma coisa que veio das entranhas de uma sociedade profundamente machucada com a Covid, com o desemprego, com a fome, com moradores de rua. Não dá. Aí nós temos que negociar com o andar de cima para ceder para o andar de baixo. Isso é duro, porque o andar de cima nunca aprendeu na história do Brasil a ceder para o andar de baixo. Isso é uma questão, uma medida emergencial para uma situação emergencial. E aí tem questões que você vai resolvendo de médio e longo prazo. Nós, por exemplo, orçamento secreto. Não dá para a gente governar 2023 com orçamento que eles querem aprovar com emenda de relator e orçamento secreto. Nós vamos ter que discutir essa questão depois da eleição do Congresso. Olha, vamos fazer aqui um trato de como tratar essa questão. São pontos assim, por exemplo, Forças Armadas, olha, o que vocês fizeram no 7 de setembro, nós não vamos passar uma borracha. Aquilo ali não tem nada a ver com defesa nacional. Nós vamos colocar um ministro da Defesa Civil. Não é militar de nenhuma das 3 armas, é civil. E não adianta ficar espalhando que o Lula é inimigo das Forças Armadas, que o PT quer destruir as Forças Armadas. Isso não é verdade, isso é mentira. Porque tem vídeo aí espalhando isso. Então, mas nós temos que dizer, olha, não dá. Por que que o Petros, da Colômbia, tomou aquela medida? Ele tomou uma medida corajosa, que foi a nomeação de mais novos em relação aos mais velhos, porque estavam muito vinculados. São coisas assim que nós vamos ter que saber como atuar, porque vai haver uma expectativa. E se nós falamos da esperança, nós temos que esperar que ela venha em dobro. Não adianta a gente reclamar e ficar mal-humorado com o povo.
Porque muitos petistas, quando se elege, chega lá, o povo pressiona e diz: é muita pressão porque somos nós. Mas é para ser mesmo, porque nós falamos do futuro e da esperança. E eu acho que nós estamos no limite, Mauro. A Marina... Perdão. O PT, por exemplo, o PT não pode errar, o PT não pode frustrar, o PT, principalmente a liderança do Lula, porque o Lula nasceu. Uma vez eu disse para ele: Lula, você tem noção que você é maior do que você? Você tem noção que você desperta o sentimento muito maior do que você imagina? Porque é aquela contradição, Mauro, de o velho da sociedade, o preconceito, a violência, a exploração, a humilhação, e o novo, que representa o quê? O sonho, a esperança, a fraternidade. Ele representa isso, é o famoso papel do indivíduo na história. Isso vai ser uma cobrança. Eu, por exemplo, defendo que a população popular, a população pobre, se organize com sindicatos, movimentos, para cobrar. E ele tem que aceitar a cobrança. Olha, a crise é profunda e todos têm que dar a sua parte. A nossa parte, nós não temos o que dar porque tiraram tudo. A nossa parte é exigir. Outros vão ter que dar um pouco porque acumularam muita riqueza, né? Os bancos, o pessoal dos planos de saúde, o pessoal da rede privada de saúde, o pessoal que mercantilizou a educação, esse pessoal ganhou muito, né? Tem que dar um pouco, através da... Por exemplo, a quantidade de lucro com a Petrobras, daqueles que compraram ações entre lucros e dividendos, olha, pessoal, não dá. Não se faz milagre. Então, temos que haver uma espécie de concertação para o andar de baixo. E você veja bem, Mauro, se você examina as pesquisas, é o andar de baixo que está dando a grande vitória para o Lula, porque quando você chega no andar de cima, é meio pau a pau. Tem a classe média que está assumindo uma posição pró-Lula por causa do inominável, que faz provocação de todo tipo, mas a adesão mesmo é das camadas populares, e da juventude, das mulheres. E esses setores que são mais penalizados, nós não podemos exigir nada deles, nós não podemos exigir paciência deles. Por de cima a gente exige, por de baixo não dá para exigir. Então, eu acho que vai ser um exercício muito rico, talvez seja o teste mais decisivo na história da esquerda e do PT, muito mais decisivo do que 89, do que a Constituinte, do que quando a gente ganhou em 2002 e assumiu em 2003. É uma espécie de fio da navalha, porque nós estamos numa encruzilhada, Mauro. Uma encruzilhada dramática que a gente vê, porque mesmo as pessoas que estão trabalhando, que podem comer, elas vivem uma sensação de medo. Uma amiga minha escreveu um livro que ela fala: o medo do medo. E a pior coisa do mundo é você ter medo do medo. E é isso que nós estamos vivendo aqui. Está entendendo? Porque, então, esse processo de reconstrução e transformação do Brasil não pode ser feito só através dos poderes constitucionais. Tem que envolver a sociedade, os movimentos, as frentes, interlocuções. Por exemplo, eu acho que, como o Lula se ganhar, né, bota um ministro para cuidar do Congresso, ele tem que dizer: eu vou botar um ministro que a responsabilidade dele é dialogar com os movimentos sociais e com a sociedade. Um nível de ministério. Dialoga, tem paciência, aceite desaforo, aceite vaia, aceita a cobrança, porque esse povo você tem que prestar continência para ele. Esse povo é que está nos colocando nessa posição. Então, eu acho que vai ser eu estou muito apaixonado por essa riqueza que a gente está vivendo. Isso é muito bonito. E eu acho que, inclusive, deve se espelhar no Ulisses Guimarães da Constituinte. Quando o Ulisses Guimarães viu o quadro e disse: o Sarney está arrebentado porque o plano cruzado deu errado, o judiciário está comprometido com a ditadura, ele disse: eu vou trazer o país aqui para dentro do Congresso. Seja o que Deus quiser, e trouxe. E acabou dando uma Constituinte que foi um empate. Nós não perdemos e eles não perderam. Mas houve um empate. Então, esse momento da história é muito rico. E o Brasil, Mauro, nunca viveu um momento como esse. Sempre a história ela foi interrompida. Com o Vargas foi interrompido, com o Jean Goulart foi interrompido, conosco em 2016 foi interrompido, com um golpe. E olhem bem, esses 3 golpes, Mauro, 54, 64, 2016, foi por causa da questão social. Vargas dobrou o salário mínimo, Goulart as reformas de base, e Dilma e Lula, a inclusão social.
Lá, e simbolicamente era o projeto sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. Então, esse processo, Mauro, é um processo muito rico para a gente refletir. E aí, quer dizer, a democracia, se ela não incorporar a ideia da igualdade, da cidadania ativa, não adianta chamar o povo a votar de 2 em 2 anos. Tem que. E acho que você traz uma questão importante, né, Genuíno? Porque, assim, não dá para pensar um governo Lula em que a questão social não esteja no centro. Ele tem deixado isso claro. Mesmo porque é o seguinte, um governo Lula em que a questão social não esteja no centro significaria o fim da esquerda no Brasil, o fim do PT, o fim da esquerda. O fim do PT, o fim da esquerda. É verdade. A questão social tem que estar no centro. O que você está trazendo é o seguinte, é o aprendizado da história. Bom, a questão social teve no centro do governo Getúlio Vargas na democracia, no trecho democrático do governo dele. Golpe. A questão social teve no centro do governo João Goulart. Golpe. A questão social teve no centro dos 4 primeiros governos do PT. Golpe. O que eu estou entendendo é o seguinte, vai ter tentativa de golpe. Então, nós precisamos nos preparar desde já para, em estando a questão social no centro, como é que vai se evitar outro golpe. Porque que eles vão tentar, bom, né? Eu não tenho a menor dúvida. Por exemplo, ao derrotar o Inominável, ele vai organizar uma extrema-direita agressiva, agindo ilegalmente, como ele está fazendo agora. Se ele está fazendo agora, exercendo o poder, imagine na oposição. Vai tentar desestabilizar, vai fazer aliança com a família militar descontente, vai fazer provocação com o miliciano. Portanto, nós não podemos sair das ruas, nós não podemos achar que o ganhou, vamos comemorar e estamos todos alegres. É bom comemorar, mas sabendo da responsabilidade, porque, veja bem, Mauro, sempre que o país viveu esses traumas, a solução se deu pelo alto. A solução foi por cima, ou através de golpe, ou através de pacto. O que aconteceu na campanha das diretas? Uma puta mobilização, aí veio colégio eleitoral. Quer dizer, nós não podemos nem aceitar o pacto pelo alto, nem aceitar a aventura. A minha geração foi para a resistência heróica, porque não tinha outra alternativa. Foi os anos 70. E aí aconteceu uma transição pelo alto. Nós temos que apostar na radicalização da democracia. Essa palavra pode apavorar, mas não é. Quando eu falo radicalização da democracia, significa raiz, significa confrontar, significa disputa, significa cada um ter seu lado, e de maneira respeitosa. Por quê? A democracia hoje no mundo, ela não pode ser só o procedimento, ela tem que significar direitos, comida, educação, saúde e emprego, moradia. Como é que você vai falar em educação com as pessoas morando na rua? Com as pessoas passando fome? 33 milhões? Não dá. Então, a democracia tem que ser substantivada. E esse é o dilema, porque o modelo econômico neoliberal desidrata a democracia. A democracia vira uma espécie de espaço de mercado. Tudo é o mercado. Não dá para ser assim. Então, nós vamos ter que enfrentar um novo problema. Como eu acho que o neoliberalismo está enfrentando uma crise mundial, ele está enfrentando, está aí a crise dos Estados Unidos, a crise da própria Europa, né? Nós vamos ter que buscar uma alternativa radicalmente democrática, de valores. Por exemplo, como é que nós podemos governar hoje, Mauro, se a gente não incorpora os valores da luta feminista, da luta antirracista? Não tem como. São as placas teutônicas que vêm lá do fundo e diz, olha, nós existimos, nós somos gente. Como é que você vai governar sem incorporar a defesa do meio ambiente, a transição ecológica, sem incorporar as populações originárias? Aí você pode ver como fazer. Mas nós temos que entender que a agenda do futuro é uma agenda nova. Por exemplo, a classe trabalhadora não é mais aquela classe onde o PT nasceu, verticalizada, carreira, categoria. A classe trabalhadora agora está horizontalizada, é o precarizado, é o uberizado. Nós vamos ter que saber como unir essa classe trabalhadora para ter direitos mínimos. Ela não pode transportar comida com fome e não poder comer. Tá certo? Então, nós vamos ter que criar um conceito de cidadania que envolve a comida, o salário, envolve também a família, a casa, envolve não ter preconceito, envolve o respeito às opções, qualquer que seja ela, respeito às religiões, é uma coisa muito mais ampla,
que a esquerda é obrigada a encarar essa agenda nova. É uma agenda nova. E eu acho que vale a pena, porque se a gente ficar na velha agenda, a gente perde. E eu acho que a lição que a gente teve, Mário, eu estava acompanhando aí a entrevista do Miguel do Rosário, a gente perdeu parcela da classe média porque não soube dialogar com a agenda dos valores. Nós achávamos que só através do consumo a gente produzia cidadania. Foi como o Antônio Cândido me falou uma vez: vocês deram comida para o povo, mas não ganharam a cabeça dele. Esse é o problema. Não adianta só a barriga. As experiências socialistas cuidaram bem da comida, dos direitos sociais e econômicos. E aí, veja bem algumas experiências no que deu. Então, se a gente não cria uma disputa de corações e mentes, de disputa cultural, de nova visão de emancipação do ser humano, dentro da pluralidade, dentro da solidariedade, dentro da igualdade e da liberdade, nós vamos ficar simplesmente administrando danos de um modelo econômico perverso, que está aí o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, nos países da América Latina. E essa América Latina, eu sou apaixonado por ela, porque essa América Latina brota cada coisa, né, Mauro? Olha bem o que está acontecendo agora em alguns países. Brota. Porque mesmo com tudo que fizeram, eu vi Operação Condor, ditadura, Pinochet, Vilela, Videla, Garrastazu Azul Média, essa turma aí botou para quebrar. Botaram gente no fundo do oceano, blá, blá, blá. Aí o que acontece? Brota a democratização. Aí vem o neoliberalismo, bota para quebrar. Aí depois vem de novo. Isso é uma vitalidade. Como eu aposto nessa vitalidade da política, dos conflitos, da famosa luta de classe que pregaram que não existia mais, você lembra? Aquele filósofo americano, não existe mais luta de classe. Fukushima, né? Ele tinha que olhar o mundo hoje, fim da história e fim da luta de classe. Sabe o que está acontecendo no mundo? Então, eu acho que, de maneira democrática, nós temos que ser democráticos, socialistas, igualitários, humanistas e pluralistas. E aí vamos discutir valores. Claro. Qualidade de vida, direitos, comida, o ar. Hoje o ar é importante, a água é importante, a comida é importante, o tipo de comida é importante, a floresta é importante, o cerrado é importante. Quer dizer, você não tem mais como separar a vida em compartimentos estanques. E eu acho que a esquerda tem que se abrir para encarar essas coisas com uma visão renovada, sem mudar de lado, né? Não dá para a gente ficar mudando de lado e achar que o mundo é um jardim de Éden. Enquanto existe o capitalismo, não tem jardim de Éden no mundo. Não tem, bom, não tem jardim de Éden aqui, não tem no Chile, não tem na Argentina, não tem nos Estados Unidos, não tem na França, nem na China tem. Nem na China, nem na Rússia, em lugar nenhum. Lugar nenhum, é isso aí. É isso aí, legal, Genuíno. Você é muito inspirador e orientador. A gente volta com o Genuíno ainda antes das eleições, ou se volta, né? A reta final aí, Genuíno, se vamos, talvez, se você não, a tua agenda eu sei que está carregada, se não der semana que vem, na outra, se der semana que vem. Mauro, eu tenho um compromisso com você que depende de você. Eu topo fazer com você as 2 terças-feiras antes do segundo. Então vamos embora, tá marcado. Terça que vem é outra terça com você para medir o pulso até a eleição. Fundamental. Exatamente. E aí, depois da eleição, a gente vai ver como fazer. Aí vamos ver. Você que determina. Aí vamos ver como é que vai. Aí vai depender da tua agenda depois da eleição. Olha, a minha agenda é ser militante de ideias. É isso aí, legal. Tá bom? Obrigado, Genuíno. Boa terça-feira para você. Até terça que vem. Um grande abraço, viu? Um abraço. Tchau.